Estive uma semana em coma, pendurada entre a vida e a morte. Quando finalmente abri os olhos, não fui recebida pelo abraço do meu marido, mas sim por um papel amassado sobre a mesa ao lado. Pague você mesmo o hospital. Só me causa problemas. Chorei durante horas, sentindo que o mundo desmoronava após ser abandonada pelo homem a quem entreguei tudo. Até que um homem misterioso, de terno impecável, entrou no meu quarto e disse: seque suas lágrimas. Seu marido acaba de jogar um diamante para se agachar e pegar pedras da rua. Antes que a história comece, escreva nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para que este canal possa continuar crescendo e trazendo histórias cada vez mais intensas. O forte cheiro de medicamentos foi a primeira coisa que despertou os sentidos de Valeria. Quando começou a recuperar a consciência, suas pálpebras pesavam como se alguém tivesse colocado sobre elas toneladas de chumbo. Seu corpo inteiro doía, rígido, com as articulações entorpecidas, após um sono longo demais. Com esforço, obrigou-se a abrir os olhos. A luz branca do fluorescente no teto a cegou, obrigando-a a piscar várias vezes até se acostumar. O zumbido monótono do ar-condicionado preenchia o silêncio denso do quarto. Valeria moveu um pouco os dedos para se certificar de que ainda estava viva e de que ainda tinha controle sobre seu próprio corpo. Suas memórias eram borradas, apenas flashes de uma dor terrível na cabeça. E depois, escuridão. Virou lentamente o rosto para a direita, esperando encontrar Julian, seu marido, dormindo na cadeira, talvez com a mão segurando a sua, velando por ela. Durante 5 anos de casamento, Valéria se esforçou para ser uma esposa dedicada e atenta. Imaginava Julian desesperado, preocupado, rezando por sua recuperação, mas aquela esperança se quebrou em um segundo quando seu olhar percorreu o quarto. Estava vazio. A cadeira de acompanhante, impecavelmente colocada em um canto, parecia não ter sido usada há muito tempo. Não havia flores, nem frutas, nem cartões. E o mais doloroso, não havia vestígios de Julian. O coração de Valéria se contraiu. O medo começou a subir pelo seu peito. Quanto tempo ela havia estado inconsciente? Por que seu marido não estava lá quando despertou? Sua garganta ardia de sede. Quis chamar uma enfermeira, mas a voz ficou presa. Então viu o papel sobre a mesinha de cabeceira, ao lado de um copo de água coberto por uma fina camada de poeira. Era uma folha arrancada às pressas de um caderno escolar, dobrada ao meio, sem envelope. Com a mão trêmula, fraca e assustada, estendeu os dedos até alcançá-la. Algo dentro dela gritava que havia algo muito errado naquela mensagem. O coração batia em seu peito com uma força dolorosa. Desdobrou a folha. Reconheceu imediatamente a letra apressada e grosseira de Julian. Leu a primeira frase e o ar ficou preso em seus pulmões. A mensagem era brutal, direta. Ela deveria pagar sozinha todas as despesas do hospital quando acordasse. A linha seguinte foi ainda mais cruel. Ele escrevia que Valeria só servia para complicar sua vida. No final, algumas palavras de despedida frias e breves. Ele ia embora e não pensava voltar jamais para cuidar de uma esposa doente. A folha escorregou de seus dedos e caiu no chão. Para Valéria, o mundo inteiro desabou naquele instante. As lágrimas que tentara conter brotaram descontroladamente por suas bochechas afundadas. Seus soluços romperam o silêncio gelado do quarto. A dor física de despertar de um coma não era nada comparada à que lhe rasgava o peito. Chorou desconsolada, lamentando sua sorte. Lembrou-se de cada sacrifício que fizera, como aceitou viver de forma simples, como guardava cada dólar para seu futuro, como se desdobrava para atender Julian, como cedia uma e outra vez ao seu ego. E o pagamento por tudo isso havia sido o abandono no momento de maior vulnerabilidade, ser tratada como um estorvo e jogada como lixo. Sentiu-se a mulher mais ingênua do mundo por ter amado um homem como ele. O tic-tac do relógio de parede marcava as horas, enquanto Valéria se afundava em um choro interminável. Estava com os olhos inchados, a respiração agitada e uma sensação de vazio absoluto. Não lhe restavam pais nem irmãos. Agora também ficava sem marido.
Sentia-se completamente sozinha, sem motivos para continuar vivendo. No auge de sua desesperação, quando só conseguia olhar fixamente para o teto, ouviu o giro da maçaneta da porta. Não se moveu. Pensou que seria uma enfermeira revisando o soro, ou um médico irritado pelas contas não pagas. Mas os passos que entraram eram firmes, seguros, diferentes dos passos apressados do pessoal. Aquela figura se aproximou de sua cama. Um aroma de perfume masculino caro e elegante começou a deslocar o cheiro de medicamentos. Valeria virou a cabeça devagar e viu um homem de meia idade erguido ao lado de sua cama. Ele usava um terno perfeitamente cortado, o cabelo penteado com cuidado, já salpicado de grisalhos, e o rosto irradiava ao mesmo tempo serenidade e firmeza. Não a olhava com pena nem com superioridade, mas com uma mistura de respeito e sincera preocupação. Valeria ficou desconcertada. Não o conhecia. Seria alguém da administração prestes a cobrar o pagamento do hospital. Apressou-se a secar as lágrimas com o dorso da mão, tentando parecer forte apesar de que por dentro se sentia despedaçada. Preparou-se para ouvir como a mandavam embora, mas o homem apenas esboçou um leve sorriso tranquilizador. Inclinou um pouco o corpo com uma cortesia antiga e falou com voz grave, mas suave. Apresentou-se como Dom Ricardo. Valeria ficou em silêncio esperando sua explicação. Ele lançou um olhar fugaz ao papel que jazia no chão, a carta de Julian, e depois voltou a olhar em seus olhos. Não derrame mais uma lágrima pela sujeira, disse calmamente. Seu marido acaba de jogar um diamante por ir recolhendo pedras na rua. A frase a atingiu como um tapa, mas ao mesmo tempo soava estranhamente verdadeira. Dom Ricardo deu um passo à frente e, com um tom carregado de intenção, acrescentou: Julian acaba de cometer o maior erro de sua vida porque não tem ideia de quem você realmente é. Aquelas palavras fizeram com que a pele de Valéria se arrepiasse. Era como se aquele homem conhecesse um segredo sobre sua própria vida. Olhou-o com a testa franzida, incapaz de conciliar sua realidade de mulher aparentemente pobre e sozinha, com semelhante metáfora de diamante. Durante anos, ela se viu como uma órfã lutando para sobreviver na capital antes de conhecer Julian 5 anos atrás. Nunca teve memórias nítidas de sua infância, apenas fragmentos borrados que nunca conseguia encaixar. Sempre atribuiu esse vazio a um trauma, por um acidente do qual Julian lhe falara. Com a voz rouca, Valéria pediu a Dom Ricardo que lhe explicasse o que significavam aquelas palavras sobre diamantes e pedras. Ele arrastou uma cadeira do canto do quarto, colocou-a ao lado da cama e sentou-se sem perder sua postura reta e respeitosa. Começou a falar com cuidado, mas com clareza. Contou que 5 anos atrás ela havia sofrido um gravíssimo acidente que lhe causou uma amnésia parcial. No meio do caos, separou-se de sua verdadeira família. Julian, que ou bem passava por ali por acaso, ou talvez tinha tudo planejado, apareceu como herói salvador. Como Valéria não se lembrava de quem era nem de onde vinha, se agarrou a ele como única tábua de salvação. Julian aproveitou essa dependência para convencê-la de que não tinha mais ninguém no mundo, fazendo-a sentir-se em dívida com ele como se lhe devesse a vida. Valeria ouvia com a boca ligeiramente aberta, sentindo como as peças de um quebra-cabeça longamente incompleto começavam a se encaixar. Lembrou quantas vezes Julian lhe havia repetido que graças a ele estava viva, que sem ele não seria ninguém. Aquelas frases a mantiveram sempre obediente e submissa, como se cada capricho de seu marido fosse um preço justo por tê-la salvado. Dom Ricardo, então, tirou um tablet digital de sua maleta. Ao ligar a tela, apareceram várias fotografias do passado de Valéria. Ela se viu mais diferente. Roupas de designer, sorriso radiante, ao lado de um homem mais velho de aparência imponente. Dom Ricardo explicou que aquele homem era seu pai biológico, Dom Ernesto, um magnata dono de um conglomerado de empresas que operavam em diferentes setores. Valeria sentiu um aperto no coração ao ouvir que seu pai havia morrido 2 anos atrás, doente, sem nunca ter deixado de procurar por sua filha desaparecida. Dom Ricardo era o homem de confiança de Dom Ernesto, encarregado de continuar a busca fora do alcance da polícia e das notícias. Depois de um caminho longo e exaustivo,
Finalmente a havia encontrado prostrada em uma cama de hospital, abandonada por seu próprio marido. A verdade a atingiu com força. Não era uma mulher sem origem nem recursos, como sempre havia acreditado. Era a única herdeira de uma fortuna que jamais teria imaginado. E, no entanto, a dor pela traição de Julian não se dissipava. Saber quem era na verdade fazia com que tudo o que ele havia feito parecesse ainda mais cruel. Dom Ricardo deslizou o dedo pela tela e mostrou outro tipo de documentos, extratos bancários. Explicou que durante a semana em que Valéria esteve em coma, havia investigado Julian. Os movimentos da conta revelavam que ele havia esvaziado em segredo todas as economias compartilhadas, o dinheiro que Valéria havia reunido dólar a dólar com tanto esforço. Em vez de usá-lo para seus tratamentos ou para seu futuro, ele havia transferido para a conta de uma mulher chamada Brenda. Esse nome lhe parecia dolorosamente familiar. Brenda era sua melhor amiga, a mulher com quem costumava almoçar em casa, a confidente de todos os seus problemas de casal. O corpo de Valéria começou a tremer de raiva contida. Não apenas havia sido abandonada, também havia sido traída pelas duas pessoas em quem mais confiava. Dom Ricardo a olhou com compaixão, mas com firmeza. Assegurou-lhe que não deveria se preocupar com a conta do hospital, nem com onde viver depois. Todas as propriedades e recursos de sua família estavam prontos para voltar às mãos de sua verdadeira dona. A partir daquele momento, sua missão seria protegê-la e devolver-lhe seus direitos e sua dignidade. Justo então, o velho telefone de Valéria com a tela rachada vibrou sobre a mesinha. No display apareceu o nome de Julian. O coração de Valéria voltou a bater forte, mas desta vez não por amor nem nostalgia, mas por uma mistura de ódio e repulsa. Olhou para Dom Ricardo pedindo força. Ele assentiu, convidando-a a atender. Com a mão trêmula, Valéria deslizou o dedo sobre o botão verde e aproximou o telefone do ouvido. Não lhe deu tempo de pronunciar uma palavra. A voz áspera de Julian explodiu do outro lado da linha. Sem saudações nem preocupações, anunciou que no dia seguinte iria ao hospital, não para vê-la nem pedir perdão, mas acompanhado de um advogado. Queria acelerar o divórcio e deixou isso claro com um tom soberbo. A advertiu para não sonhar em obter um único dólar do patrimônio conjugal, porque, segundo ele, ela jamais havia contribuído com nada para a economia do lar. Era apenas um gasto constante. Cada insulto era como um chicote. As lágrimas voltaram a brotar, mas agora ardiam de raiva. Valeria guardou silêncio, ouvindo cada palavra, deixando que Julian despejasse todo o seu veneno. Ao seu lado, Dom Ricardo apertou os punhos indignado com o que ouvia. Quando Julian desligou sem se despedir, Valeria baixou lentamente o telefone e fixou o olhar na parede branca. A expressão de seus olhos começou a mudar. O olhar que antes estava cheio de tristeza e desespero se afilou frio e decidido. Algo novo despertou nela. Já não era a Valéria fraca e cega de amor. Era uma esposa traída com um poder imenso por trás que seus inimigos ainda ignoravam. Virou-se para Dom Ricardo e assentiu com firmeza. Estava pronta para aceitar seu verdadeiro destino e responder por cada lágrima que havia derramado. Na manhã seguinte, os raios do sol se filtravam timidamente entre as cortinas do quarto do hospital, mas seu calor não conseguia derreter o gelo da atmosfera. Valeria havia se levantado antes do amanhecer, lavou o rosto, colocou cuidadosamente um rilabe simples e arrumado e sentou-se na cama o mais ereta possível. Dom Ricardo se escondia atrás da grossa cortina divisória, como haviam planejado na noite anterior. Ninguém que entrasse deveria vê-lo. Sua missão era gravar tudo o que acontecesse como prova irrefutável para o futuro. Valeria respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão em seu peito. Tinha que interpretar um papel, voltar a ser a Valéria submissa e tonta que seu marido acreditava conhecer. Não passou muito tempo antes que passos pesados ecoassem no corredor. A porta se abriu de repente, sem um único golpe de cortesia. Julian entrou com a testa franzida, a expressão azeda que Valéria conhecia muito bem. Mas o que fez ferver seu sangue não foi ele, mas a mulher que o seguia grudada em seu braço. Brenda caminhava exagerando cada movimento, pendurada com familiaridade no braço de Julian. Usava roupas chamativas, uma bolsa de marca pendurada no ombro, um acessório que Valéria sabia muito bem, que não poderia comprar com o salário de uma simples funcionária.
a menos que alguém lhe tivesse dado. Valeria abaixou o olhar, escondendo o brilho de ódio que ardia em seus olhos e adotando um gesto triste e suplicante. Julian não perdeu tempo perguntando sobre sua saúde nem como se sentia depois de ter estado à beira da morte. Caminhou diretamente até a cama, a percorreu de cima a baixo com um olhar de desprezo e bufou como se sua presença fosse apenas um estorvo a mais em sua agenda. Jogou com brusquidão uma pasta vermelha sobre o colo de Valéria. O impacto a sobressaltou. Não precisava abri-la para saber o que continha. Eram os papéis de divórcio que lhe havia prometido por telefone. Julian cruzou os braços sobre o peito e se plantou diante dela como um juiz cruel frente a uma acusada indefesa. Começou a falar com voz alta e estridente, proclamando que estava farto de cuidar de uma mulher sempre doente. Disse que Valéria não era mais que um fardo econômico que freava sua carreira em ascensão. Afirmou que precisava de uma companheira ao seu nível, alguém que pudesse brilhar com ele diante de seus sócios, não uma mulher de cidade pequena que só sabia lhe dar problemas. Cada palavra era uma faca cravando-se no coração de Valéria, mas ela as engoliu uma a uma sem responder. Ao seu lado, Brenda sorria com suficiência. Aquela amiga, que tantas vezes lhe pedira dinheiro emprestado, agora lhe olhava com a soberania de quem acredita ter vencido a partida. Inclusive, se permitiu comentar com um tom zombeteiro que Valéria deveria ter a dignidade de soltar Julian para que ele pudesse ser feliz com uma mulher mais adequada. Valeria levantou lentamente a cabeça e os olhou a ambos com os olhos cheios de lágrimas calculadas. Deixou que escorressem por suas bochechas, não por tristeza, mas para aperfeiçoar sua atuação. Com voz rouca e fraca perguntou: "Você realmente não vê uma segunda chance para nosso casamento?" A resposta foi uma gargalhada cruel de Julian. Ele riu alto como se tivesse ouvido uma piada absurda. Apontou para ela e disse que não fazia sentido manter lixo dentro de casa. Afirmou que sua decisão estava tomada e que nada nem ninguém a mudaria. Apressou-a para que assinasse de uma vez os documentos, porque tinha coisas muito mais importantes a fazer do que aguentar o drama de sua esposa. Com a mão trêmula, em parte pela raiva contida e em parte de propósito, Valéria abriu a pasta vermelha. Seus olhos percorreram as cláusulas todas descaradamente injustas. Nelas, renunciava a qualquer direito sobre os bens comuns e se comprometia a não reclamar nenhum tipo de pensão após o divórcio. Julian queria deixá-la na rua sem um centavo. Pegou a caneta que ele lhe estendia. Contou até 3 segundos. Em seu interior, prometeu que aquela assinatura não seria o selo de sua derrota, mas o início de uma guerra. Posou a ponta sobre o papel e traçou seu nome devagar, letra por letra sobre o selo fiscal. Mal terminou, Julian lhe arrancou a pasta das mãos, como se temesse que ela se arrependesse. Seu rosto se iluminou de alívio e satisfação. Revisou o documento por cima e sorriu amplamente para Brenda. Pareciam um casal que acabara de ganhar na loteria. Julian até se permitiu beijar a bochecha de Brenda na frente de Valéria. Uma cena tão repulsiva que quase lhe revirou o estômago. Depois, a olhou pela última vez e declarou que desde aquele dia eram dois desconhecidos. Advertiu-a para não voltar a chamá-lo e, muito menos, aparecer em seu trabalho ou em sua nova casa pedindo dinheiro. Disse que não suportaria ver seu rosto nunca mais. Valeria abaixou a cabeça guardando silêncio, mas quando Julian e Brenda deram as costas e caminharam em direção à porta, levantou o olhar. Seu olhar já não tinha vestígios de tristeza. Tornara-se frio e cortante. No momento em que Julian apoiou a mão na maçaneta, ela falou com voz baixa mas clara, muito diferente do tom fraco de antes. "Lembre-se bem deste segundo, Julian. É você quem está me expulsando. É você quem me joga no lixo. Nunca se atreva a se ajoelhar para me pedir que volte." Julian parou um instante rígido. Girou apenas a cabeça, olhando-a com a testa franzida, surpreso com aquela mudança de tom. No entanto, sua arrogância apagou qualquer suspeita. Bufou com desprezo. Pegou a mão de Brenda e abandonou a sala, dando um slam que retumbou como o final de uma cena dolorosa na vida de Valéria. Quando o eco se desfez, a cortina do canto se abriu. Dom Ricardo saiu com o rosto sereno.
embora seus olhos ardessem de raiva. Na mão ainda segurava uma pequena câmera ligada, que havia registrado até o último gesto do casal traidor. "Está bem, senhora?" perguntou. Valeria passou a mão pelas bochechas para apagar as últimas lágrimas de mentira. Endireitou as costas, respirou fundo e o olhou com segurança. "Estou melhor do que nunca", disse. "Aquele lixo se foi por vontade própria. Prepare tudo para que me deem alta. Estou ansiosa para começar meu jogo." Graças às gestões de Dom Ricardo, os trâmites de saída do hospital foram resolvidos rapidamente e sem problemas. Não houve discussões por faturas atrasadas, nem olhares de desprezo por parte do pessoal. Tudo ficou saldado. Valeria saiu pela porta principal, mas desta vez não se dirigiu a uma parada de mototáxi, nem a nenhuma estação de ônibus como teria feito antes, mas sim em direção a um sedã preto brilhante estacionado na área VIP. Um motorista uniformizado desceu rapidamente, abriu a porta traseira e se inclinou com respeito. Para Valéria ainda era estranho receber esse tratamento, mas se forçou a se acostumar. Entrou no interior do veículo, respirando o aroma do couro e do ar-condicionado, e deixou para trás o cheiro opressivo do hospital. Durante o trajeto, olhou pela janela. A cidade pulsante deslizava diante de seus olhos. Pessoas correndo, carros presos no trânsito, vendedores de rua. E ela lembrou das vezes em que havia caminhado por aquelas mesmas ruas, se esgotando para ganhar alguns dólares com os quais sustentar Julian. Um poço de arrependimento quis se instalar em seu peito, mas ela o afastou. O carro abandonou a área mais movimentada e adentrou um bairro exclusivo onde os edifícios de escritórios se transformavam em árvores altas e muros imponentes que escondiam mansões. Finalmente, o veículo parou diante de um portão metálico gigante que se abriu automaticamente. Valeria conteve a respiração ao ver a construção que se erguia ao fundo. Uma mansão majestosa de arquitetura clássica, cercada por um gramado impecável e uma fonte central, que jorrava jatos de água cristalina. De repente, lembranças de infância irromperam em sua mente como rajadas de luz. Viu-se correndo por aquele jardim, ouviu a risada de um homem que a levantava nos braços perto da fonte. Seus olhos se umedeceram, desta vez por uma nostalgia profunda em relação a pais que já não estavam. O carro parou em frente à porta principal. Uma fila de empregados domésticos a esperava em formação perfeita. Assim que Valéria desceu, todos inclinaram a cabeça em uníssono e a receberam com um "Bem-vinda de volta, senhora", que a envolveu em calor. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava voltando ao lugar ao qual realmente pertencia. Dom Ricardo a guiou para o interior. A sala continuava como em suas lembranças difusas. Grandes quadros nas paredes, móveis antigos de alto valor, uma atmosfera de elegância contida, mas não havia tempo para se deixar levar pela melancolia. Dom Ricardo lembrou-a de que o dia estaria cheio de compromissos. O primeiro, sua transformação física. Conduziram-na a uma sala acondicionada como salão de beleza privado. Uma equipe de profissionais, esteticistas, estilistas, um médico pessoal a esperava. Durante horas, Valéria foi submetida a um cuidado minucioso, desde a pele castigada pelo estresse até o cabelo descuidado por anos de vida austera ao lado de Julian. Depois chegou o momento de escolher roupas. Dom Ricardo a levou a um provador tão grande que superava com folga o tamanho de seu antigo apartamento alugado. Filas e filas de vestidos longos, de designers prestigiados, tecidos de seda, algodão da melhor qualidade, lenços e jilebes de cortes elegantes penduravam-se ordenados por cores. Não havia uma única peça gasta. Valeria deslizou os dedos pelos tecidos, sentindo a suavidade sob a ponta dos dedos. Escolheu um vestido longo de corte simples, mas com um ar de autoridade tranquila e um rilebe combinando. Quando se colocou frente ao enorme espelho de corpo inteiro, quase não se reconheceu. A mulher que a olhava já não era a esposa desleixada e triste de um homem cruel, mas alguém ereta, com o rosto iluminado e o olhar firme, irradiando a presença de uma líder que reclamava seu lugar. O próximo passo era muito mais exigente, a transformação interna. Dom Ricardo a levou ao escritório que havia pertencido a seu pai.
Sobre a enorme mesa se amontoavam pastas com relatórios financeiros, organogramas e documentos confidenciais. Ele explicou que Dom Ernesto lhe havia legado a maioria das ações de um conglomerado empresarial imenso e que uma das empresas do grupo era precisamente onde trabalhava Julian. Aquilo seria sua arma principal. Valeria tomou assento na cadeira de couro que havia sido de seu pai e começou a devorar informações. Balanços, estruturas de comando, perfis dos diretores. Sua mente, sempre alerta, mas subutilizada em anos de casamento, trabalhou rapidamente. Ela se concentrou especialmente nos projetos que Julian dirigia, localizando pontos fracos, irregularidades, decisões suspeitas. Ao seu lado, Dom Ricardo respondia às suas perguntas e preenchia as lacunas com dados precisos. Passaram a noite quase em claro, preparando até a aparição de Valéria no mundo corporativo. Uma entrada que faria tremer o universo de Julian. Na manhã seguinte, em outro ponto da cidade, Julian vivia o que acreditava ser o melhor dia de sua vida. Acabavam de promovê-lo e no escritório organizavam um almoço para Brenda e alguns colegas para celebrar tanto a promoção quanto o recente divórcio, que para ele significava liberdade. Ele ria às gargalhadas, convencido de que o mundo estava a seus pés. Não imaginava que um vendaval se aproximava direto em sua direção. Às 10 em ponto, o burburinho do escritório congelou. Todas as telas dos computadores, as televisões do saguão e os projetores das salas de reuniões mudaram de repente. O sistema interno havia sido invadido para transmitir um comunicado urgente. O logotipo do grupo empresarial matriz, raramente usado, apareceu em todos os lugares criando um silêncio expectante. Um texto grande se desdobrou lentamente. Anúncio importante. Mudança na estrutura de propriedade. Julian franziu a testa confuso, perguntando a seus colegas o que estava acontecendo. Ninguém sabia. A atmosfera festiva que ele havia criado se desfez em tensão e murmúrio. O texto mudou. Dava-se as boas-vindas à nova proprietária que chegaria ao edifício central para realizar uma inspeção surpresa e uma reestruturação da direção. Um calafrio percorreu a espinha de Julian sem motivo aparente. Tentou convencer seu ego de que aquilo não teria consequências para sua recém-conquistada posição. Ele estava enganado. Fora do edifício, uma caravana de carros de luxo parou em frente à porta principal. Guardas de segurança saíram apressados para desobstruir o caminho. Do carro principal desceu primeiro Dom Ricardo, que abriu a porta traseira. Uns saltos finos tocaram o asfalto. O tecido de um vestido longo se agitou com elegância. Valeria se ergueu frente ao arranha-céu, levantando o olhar para o andar onde sabia que trabalhava Julian. Ajustou o hílabe com um gesto sereno e penetraram no saguão, recebendo olhares de admiração e reverência de todos os funcionários que cruzavam com ela. O eco de seus passos sobre o mármore soava como uma contagem regressiva para a queda daqueles que a haviam traído. No andar executivo, o ar parecia mais frio do que nunca. A tensão podia ser cortada, mas Julian, alheio a tudo, se sentia no topo. A chamada repentina da secretária da direção, convocando-o à sala de reuniões principal, ele interpretou como um sinal positivo. Em sua cabeça, o novo proprietário gostaria de parabenizá-lo por seu grande trabalho e talvez oferecer-lhe outro aumento. Ele se olhou no espelho do banheiro, ajustou a gravata, penteou o cabelo e sorriu para sua própria imagem, imaginando elogios e louvores. Sentia-se finalmente importante, ainda mais agora que havia se livrado, segundo ele, do fardo de Valéria. Caminhou pelo corredor em direção à sala de reuniões, com o queixo erguido, ignorando os olhares inquietos de alguns funcionários veteranos que passavam. Cruzou com o responsável de recursos humanos, pálido e nervoso, mas não deu importância. Ao chegar diante das grandes portas de madeira, respirou fundo e, sem se dar ao trabalho de bater, as empurrou como um triunfador. Esperava aplausos, ao menos sorrisos corteses. Foi recebido por um silêncio sepulcral. A sala era ampla, dominada por uma mesa oval brilhante. Todos os diretores e altos executivos já estavam sentados em seus lugares com o rosto tenso, olhando fixamente para seus documentos para evitar cruzar o olhar com Julian. Na cabeceira da mesa, a imponente cadeira de diretor-geral estava ocupada por uma figura de costas,
O encosto alto ocultava a nova proprietária. Só se viam os ombros cobertos por um tecido elegante. Ao lado dela, de pé, e firme como um guardião, estava Dom Ricardo. Julián o reconheceu como o homem do hospital, aquele que havia defendido Valéria, mas seu orgulho o levou a pensar que deveria se tratar de algum assistente. Para quebrar a tensão, começou a falar em um tom alto e seguro, apresentando-se como o melhor gestor de projetos da empresa. Lançou um discurso sobre sua visão e seu compromisso como se estivesse em uma cerimônia de premiação. Ninguém respondeu. Não houve um único gesto de aprovação. Apenas o eco de suas próprias palavras reverberando nas paredes insonorizadas. Passados alguns minutos, sentiu-se ridículo e cortou seu monólogo, irritado, exigindo saber por que ninguém o ouvia. Então, a cadeira da cabeceira começou a girar lentamente sem ruído. Para Julián, foi como uma cena em câmera lenta de um filme de terror. Primeiro viu uma mão feminina segurando uma caneta cara, depois a manga de um vestido longo de seda, depois a borda impecável de um hilab, e por último, um rosto que conhecia melhor do que nenhum outro. O tempo parou para ele. Seus olhos se abriram tanto que pareciam prestes a saltar de suas órbitas. A boca ficou entreaberta, incapaz de pronunciar som. A cor desapareceu de seu rosto até deixá-lo da cor da cera. Na cadeira do máximo poder estava Valéria, mas não a Valéria pálida e cheirando a hospital de dias atrás. Era uma Valéria diferente, resplandecente, com uma aura de autoridade que esmagava seu ego. Seu olhar era frio e penetrante. Perfurava as defesas mentais de Julián sem esforço. Ele deu um passo para trás, as pernas trêmulas, murmurando que aquilo era impossível, que deveria ser uma brincadeira de mau gosto. Tentou rir uma risada quebrada, histérica, apontando-a com o dedo enquanto pedia aos gritos que tirassem dali aquela louca. Ordenou à segurança que a expulsasse. Protestou diante dos diretores, por permitir que sua ex-mulher. O suor frio começou a brotar nas têmporas de todos. Então, Dom Ricardo avançou um passo e falou com uma voz firme que cortou a histeria de Julián. Explicou que a mulher sentada na cabeceira era a legítima dona de 90% das ações do grupo, a única herdeira do consórcio matriz, Valeria, a mesma que ele havia desprezado. As pernas de Julián se afrouxaram. Ele se sustentou com dificuldade no encosto de uma cadeira vazia. O golpe da realidade foi mais brutal do que qualquer soco. A esposa a qual ele havia taxado de inútil e pobre resultava ser a verdadeira proprietária do lugar onde vivia. Valeria o olhou sem expressão, como se observasse um inseto incômodo. Com um gesto lento, mas seguro, pegou o dossiê do grande projeto que ele tanto havia presumido e o levantou alto para que todos vissem. Depois, deixou-o cair no chão. De propósito, o barulho do maço de papéis batendo no mármore soou estrondoso no silêncio. Foi então que falou pela primeira vez naquela sala. Sua voz era tranquila, mas cada sílaba continha veneno para a carreira de Julián. Chamou o projeto de lixo, exatamente como ele a havia chamado. Detalhou um por um os erros, as manipulações de dados, as pequenas corrupções que haviam passado despercebidas pela antiga direção. Dom Ricardo lançou sobre a mesa um monte de documentos de auditoria que respaldavam cada palavra. Valeria declarou que não pensava tolerar em sua empresa um gerente incompetente e sem moral. Julián, começando a sair do choque, tentou se defender. Mudou o tom altivo por um suplicante. Invocou os anos de casamento, os momentos compartilhados, tentando despertar algo de compaixão. Mas Valeria o cortou com frieza. Você tem duas opções, disse. A primeira, demissão disciplinar e uma multa contratual de cerca de 35 mil por violações graves ao código ético. A segunda, se não pode pagar, aceita uma redução ao cargo mais baixo da empresa no armazém, recebendo o salário mínimo, enquanto descontamos o salário durante anos para saldar a dívida. O rosto de Julián se deformou. Aquela quantia de dinheiro era inalcançável, mas ainda depois de ter dilapidado suas economias na vida de luxo que levava com Brenda, Valeria não tinha intenção de lhe dar tempo para manobrar. Apertou um botão do intercomunicador e pediu a presença da segurança. 2 guardas corpulentos entraram instantaneamente. Acompanhe o novo funcionário do armazém ao seu posto no porão, ordenou calmamente.
Julian foi retirado da sala de reuniões como um criminoso, observado pelos olhares de desprezo daqueles que antes o adulavam. A porta se fechou atrás dele e, para Valéria, foi como fechar um capítulo. Voltou à agenda da reunião com a diretoria como se acabasse de se livrar de um simples problema administrativo. O armazém do porão era um mundo à parte, não havia ar-condicionado, nem tapetes macios, nem perfume caro. Apenas calor sufocante, poeira suspensa sob a luz mortiça dos fluorescentes, e o cheiro de papelão e suor. Julian se plantou no meio do corredor com seu novo uniforme de tecido áspero, apertado demais na cintura. Seus sapatos de couro, antes reluzentes, estavam cobertos de poeira cinza. Admirou com desespero as intermináveis colunas de caixas que se erguiam até o teto. Há poucas horas, ele era um chefe dando ordens de uma cadeira confortável. Agora tinha que levantar aquelas caixas uma por uma. O chefe do armazém, um homem mais velho a quem Julian havia humilhado muitas vezes por detalhes insignificantes, se colocou diante dele com um sorriso torto de satisfação. Deu instruções com um tom tão brusco quanto o que Julian usava antes. Ele deveria mover 500 caixas da área de descarga até o canto mais distante antes da hora do almoço. Se não terminasse, não descansava. Julian protestou indignado. Aquilo era trabalho de peão, não de um licenciado como ele. O chefe do armazém deu de ombros e lembrou que, segundo a nova dona, isso era exatamente o que ele era, um peão a mais. Sem escolha, Julian começou a carregar caixas. Eram pesadíssimas, cheias de arquivos. Após 10 caixas, sentia as costas partidas. O suor encharcava seu uniforme, exalando um cheiro azedo. Suas mãos, acostumadas ao teclado e à caneta, se enchiam de bolhas. Pior que a dor física era a vergonha. Alguns ex-subordinados que passavam por ali o reconheceram. Sussurravam apontando para ele rindo baixinho. Comentavam sobre o karma que havia chegado rápido sobre o chefe arrogante que acabava rebaixado a carregador. Julian abaixou a cabeça, escondendo o rosto atrás de uma pilha de papelões, engolindo as lágrimas de raiva. Ao final do dia, saiu do prédio arrastando os pés, o corpo em frangalhos. Procurou automaticamente as chaves do carro no bolso, para lembrar logo em seguida que o veículo já não estava onde costumava estacionar. A financeira o havia retirado naquela mesma tarde, após 3 meses sem pagar as parcelas. No passado, Valéria havia ido contornando esses atrasos com dinheiro extra, mas agora essa fonte havia se cortado. Julian teve que subir em um transporte público lotado, algo que não fazia há anos. O calor, o cheiro de suor, o medo de ladrões, tudo o irritava. Quando chegou ao luxuoso apartamento que havia alugado com Brenda um mês atrás, esperava encontrar pelo menos um pouco de consolo. Mas ao abrir a porta foi recebido por um grito histérico. A sala estava de pernas para o ar com sacolas de compras jogadas pelo chão. Brenda, com o rosto avermelhado, segurava vários cartões de crédito na mão. Jogou-os em seu rosto, vociferando que todos haviam sido rejeitados em sua loja favorita. A haviam humilhado na frente de suas amigas. A caixa lhe dissera que os cartões estavam bloqueados por falta de fundos. Exigiu uma explicação, acusando Julian de ser um inútil com o dinheiro. Cansado e quebrado, Julian explodiu. Gritou que tudo era culpa da avareza de ambos. Contou entre gestos o que havia ocorrido no escritório, que Valéria era a verdadeira dona, que ele havia sido rebaixado a operário de armazém e que arrastava uma multa de centenas de milhares de dólares. Brenda não mostrou compaixão alguma. Ao contrário, enfureceu-se ainda mais. O insultou por ter sido tão tolo, a ponto de não averiguar quem era realmente sua esposa em todos aqueles anos. A discussão subiu de tom. Trocaram reproches e palavrões. Não restava vestígio do amor que haviam proclamado, apenas medo de cair na miséria. No dia seguinte, Brenda, incapaz de aceitar sua nova vida pobre, tomou uma decisão impulsiva. Convencida de que Valéria não tinha direito de tratá-los assim, se maquiou de forma exagerada, vestiu um vestido já um pouco desgastado e se apresentou no edifício central do grupo empresarial. Atravessou o saguão gritando, exigindo ver Valéria. As recepcionistas tentaram detê-la, mas Brenda se soltou como uma fúria, empurrando e gritando até provocar um escândalo que atraiu a atenção de todos. Se proclamava vítima, acusando Valéria de roubar tudo deles. Acreditava que se a envergonhasse em público, ela teria medo e lhes daria dinheiro.
Em vez disso, seu espetáculo chamou a rainha para fora de seu esconderijo. As portas do elevador VIP se abriram e Valeria saiu acompanhada por Dom Ricardo e vários membros da equipe executiva. Não mostrava nem raiva nem vergonha, apenas uma serenidade fria que impunha. O saguão ficou em silêncio. Brenda, ao vê-la, tentou se lançar sobre ela, mas dois guardas de segurança a seguraram pelos braços. Ela se debatia insultando Valéria em voz alta, exigindo que lhe devolvesse os bens de Julian. Valeria se aproximou com passo pausado. Parou a 1 metro de Brenda. Não precisou elevar a voz. Bastou uma entonação firme para que todos escutassem. Eu não tirei um único bem de Julian, disse, porque ele nunca teve nada que não fosse meu. Tudo o que ele desfrutava era produto do meu trabalho e do meu dinheiro, que ele e você me roubavam. Ele fixou o olhar nos olhos de Brenda e esboçou um sorriso torto. Depois fez um gesto para o chefe de segurança para que se encarregasse da sujeira. Os guardas começaram a arrastar Brenda em direção à saída. Ela se debatia soltando insultos. Ao passar perto de Valéria, esta se inclinou um pouco e sussurrou em seu ouvido com uma frieza cortante. Fique com seu homem. Leve tudo o que resta do meu ex-marido. Eu já não preciso de mercadoria de segunda mão com a moral quebrada. As palavras atravessaram a dignidade de Brenda como uma lança. Ela foi jogada no pavimento quente da rua diante do olhar curioso de dezenas de pessoas. As portas automáticas se fecharam, separando uma Brenda humilhada do interior do edifício onde Valéria permanecia em sua torre de cristal. Brenda rompeu a chorar sobre o asfalto, consciente de que havia perdido a batalha antes mesmo de começar. Naquela mesma noite, uma chuva torrencial caiu sobre a cidade, como se o céu chorasse ao contemplar a negrura do coração humano que estava prestes a ficar completamente exposto. Em seu escritório amplo e acolhedor, Valéria permanecia pensativa, olhando as gotas batendo nos vidros. Os trovões retumbavam ao longe, acompanhando o silêncio noturno. Desde que tomou o controle da empresa e devolveu a Julian e Brenda uma pequena parte da dor que lhe causaram, sentia que parte da carga havia se aliviado. No entanto, algo ainda não se encaixava, a causa de sua repentina queda em coma. O médico havia falado de estresse extremo e exaustão, mas seu corpo lhe dizia outra coisa. O sofrimento anterior ao desmaio havia sido muito estranho. Ouviram-se 3 batidas suaves na porta e a voz de Dom Ricardo pedindo permissão para entrar. Ele trazia na mão uma pasta preta diferente das pastas coloridas habituais. O rosto do homem estava mais sério do que nunca. As rugas de sua testa se marcavam com força. Ele depositou a pasta diante de Valéria com uma lentidão quase ritual, como se colocasse um artefato perigoso. Ela o olhou buscando respostas, mas ele apenas assentiu, convidando-a a ler por si mesma. Com o coração acelerado, Valéria abriu a pasta. A primeira página era um relatório toxicológico de um prestigiado laboratório forense privado. Seus olhos percorreram as linhas cheias de termos médicos, até pararem em uma frase sublinhada em vermelho. Em seu sangue, foram encontrados vestígios de substâncias químicas altamente tóxicas, semelhantes a veneno para ratos e arsênico, em doses pequenas, mas letais ao se acumularem. As mãos de Valéria começaram a tremer. Vertigem a obrigou a se agarrar à borda da mesa. Aquilo não era uma doença nem cansaço. Alguém havia tentado envenená-la lentamente. Passou para a página seguinte esperando descobrir que tudo era um erro, mas encontrou algo ainda pior. Dom Ricardo havia contratado um detetive particular para seguir os passos de Julian e Brenda durante o mês anterior ao coma. Essas páginas incluíam fotos um pouco borradas, mas claras de Brenda, comprando substâncias suspeitas em um mercado negro de produtos químicos. Havia também cópias de faturas pela compra de venenos e registros de embalagens encontradas no lixo de seu apartamento. O relato era evidente. Não apenas foram infiéis, também conspiraram para matá-la. Valeria lembrou de repente como semanas antes de adoecer, Julian havia se tornado especialmente atencioso com seus jantares e bebidas. Cada noite ele preparava um copo de leite quente ou uma infusão relaxante para que ela dormisse melhor. Naquele momento, ela havia interpretado como um gesto de carinho e preocupação. Agora cada gole se transformava em um passo mais em direção à tumba que ele e Brenda cavavam pacientemente.
As dores de cabeça insuportáveis, as náuseas constantes, a queda repentina em coma, tudo tinha uma origem. O veneno cuidadosamente dosado pela pessoa que dormia ao seu lado. Dom Ricardo, com expressão sombria, explicou o motivo final. Julian havia contratado às escondidas uma apólice de seguro de vida, em nome de Valéria, por um valor de vários centenas de milhares de dólares. Se ela morresse por uma doença repentina, ele, como único beneficiário, pois sua verdadeira identidade ainda não havia sido revelada, receberia uma quantia capaz de financiar uma vida de luxo no exterior ao lado de Brenda. As lágrimas correram pelo rosto de Valéria, mas já não eram de tristeza, e sim de fúria. Ela se imaginou a Julian observando-a piorar dia após dia, talvez sorrindo por dentro. O plano era perfeito. Sem a aparição de Dom Ricardo e sem as provas médicas, sua morte teria sido catalogada como natural, e Julian estaria celebrando em alguma praia distante enquanto ela jazia em uma tumba anônima. Dom Ricardo lhe perguntou em voz baixa o que queria fazer agora. Se desejasse, poderiam ir à polícia imediatamente. Com aquelas provas, Julian e Brenda poderiam ser presos naquela mesma noite. Valeria ficou olhando até a escuridão atrás da janela, iluminada por um relâmpago que endureceu suas feições. Negou com a cabeça. Seria fácil demais, murmurou. A prisão é pouco castigo para eles. Quero vê-los cair muito mais baixo antes que as grades se fechem. Quero que saboreiem a esperança, que voem um pouco e depois se estrelam sem poder se levantar. Com um tom sereno, mas carregado de ameaça, pediu a Dom Ricardo que guardasse as provas por mais alguns dias e preparasse o cenário para um último ato teatral. Confessou que no início só queria arruiná-los economicamente, obrigá-los a trabalhar duro para entender o que custa ganhar a vida, mas depois de saber que haviam querido sua morte, mudou seu plano. Assegurou-se de que não apenas perdessem o dinheiro, mas também a dignidade, a reputação e qualquer projeto de futuro. Apertou entre os dedos o relatório toxicológico amassando-o e prometeu que aquelas lágrimas seriam as últimas que derramaria por sua má sorte. No dia seguinte, ela seria juíza e carrasco de seu próprio passado. Passou uma semana desde que Julian foi rebaixado ao armazém. Sua vida junto à de Brenda afundou na miséria mais absoluta. Viviam em um quarto de pensão pequeno e úmido nos subúrbios, longe do luxo do apartamento de antes. O dinheiro que restava das economias de Brenda já havia sido gasto pagando dívidas de seu estilo de vida desenfreado, e o salário de Julian ainda não havia caído na conta. Comiam macarrão instantâneo, compartilhando um único pacote para os dois, economizando no gás com cuidado. A luz era cortada por falta de pagamento com frequência, e a água saía da torneira com cheiro de ferrugem. Cada dia era uma briga diferente. Brenda o culpava por sua ruína e ele a culpava por seus excessos. Naquela noite, Julian estava sentado sobre um colchão fino e mal cheiroso jogado no chão, pensando na multa de centenas de milhares de dólares que jamais poderia pagar. Se não o fizesse, se veria condenado a ser escravo trabalhista para sempre ou acabaria na prisão. Em meio à sua angústia, o telefone tocou. Recebeu uma mensagem de Valeria. O coração quase parou. Com dedos trêmulos, abriu a conversa. O texto era breve, mas para ele foi como um oásis no meio do deserto. Valeria o convidava para jantar. Dizia que depois de refletir, talvez tivesse sido dura demais e queria falar sobre uma possível reconciliação e sobre retirar a multa. Julian pulou de alegria, acordou Brenda, que dormia de costas, e mostrou a mensagem com olhos brilhantes. Exaltado, garantiu que seu plano havia funcionado. Estava convencido de que Valéria ainda o amava. Dizia que uma mulher tão ingênua não poderia odiá-lo por muito tempo, que com certeza só havia agido por influência dos que estavam ao seu redor. Brenda, a princípio, suspeitou de uma armadilha, mas seu desejo de voltar a uma vida de luxo afogou qualquer prudência. Julian a convenceu de que era a grande oportunidade de resolver tudo. Se conseguisse enganar Valeria novamente, conseguiriam parte de sua fortuna, ou pelo menos, se livrar da dívida. Começaram a se preparar, embora quase não tivessem roupas decentes. Muitos de seus melhores conjuntos haviam sido vendidos para comprar comida. Julian desempacotou um velho terno amassado que cheirava a mofo,
Brenda pediu emprestado um vestido com a vizinha da pensão. Embora lhe ficasse um pouco grande, se maquiou com os restos de cosméticos que lhe restavam, tentando cobrir o cansaço de seu rosto. Diante de um espelho trincado, se animaram mutuamente, convencendo-se de que ainda tinham a aparência de um casal de classe alta. Julian se penteou, ensaiou seu sorriso mais doce e seu olhar mais suplicante, os mesmos que antes haviam derretido o coração de Valéria. Gastaram as últimas notas que tinham em um táxi para chegar ao hotel 5 estrelas onde ela os havia convocado. Ao entrar no saguão, se sentiram pequenos. As lâmpadas de cristal, a atenção impecável do pessoal e os hóspedes elegantes os fizeram sentir fora de lugar. Mas Julian apertou a mão de Brenda, instando-a a manter a cabeça erguida. Um recepcionista os conduziu a um salão privado em um andar superior. Ele interpretou essa atenção especial como um sinal de que Valéria queria se reconciliar. Em sua imaginação, já havia pedindo perdão, chorando em seus braços e rogando para que ele voltasse a dirigir a empresa. Um garçom abriu as portas do salão. O ambiente estava belamente decorado com flores frescas e uma mesa preparada com esmero. Ao fundo, em um pequeno palco iluminado com luz suave, estava Valéria. Ela usava um vestido de noite recatado, mas luxuoso, e sua postura impunha respeito. Não sorria, mas Julian interpretou seu rosto neutro como contenção de emoção. Não havia nenhum outro convidado, apenas Valéria, alguns garçons imóveis e o eco de seus próprios passos. O silêncio do salão lhe pareceu solene, quase sagrado. Soltou a mão de Brenda e avançou em direção ao palco, adotando uma expressão compungida que havia ensaiado. Seus olhos se umedeceram de maneira calculada. Chamou Valeria pelo nome com um tom suave e começou a recitar um discurso melodramático, que estava arrependido, que sofria sem ela, que havia compreendido que era a única mulher que havia amado. Brenda permaneceu alguns passos atrás com a cabeça ligeiramente baixa, fingindo arrependimento de acordo com o roteiro que ele havia ditado. Ao se aproximar mais, Julian viu que Valéria não se movia nem se afastava. Ele interpretou isso como um sinal de que ela estava cedendo. Quando já quase podia tocá-la, abriu os braços preparado para abraçá-la e com esse gesto fechar a armadilha. Mas no último segundo, Valéria deu um passo para trás com firmeza. Seu rosto mudou. Já não era inexpressivo, mas abertamente enojado. Levantou a mão com a palma estendida entre eles como uma barreira. Com uma voz clara que ressoou por todo o salão, ordenou: "Alto! Não ouse tocar-me com essas mãos sujas." Julian ficou congelado, com os braços ainda abertos, o sorriso transformado em uma careta. Antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, Valeria apontou algo atrás dele. Uma grande tela desceu do teto projetando uma luz branca sobre as paredes. Antes de falar de amor ou de perdão, disse ela: "Olhe isso." As luzes do salão se apagaram de repente, deixando apenas o brilho da tela. O coração de Julian começou a bater violentamente contra as costelas. Na tela apareceu a imagem nítida de uma cozinha, a de sua antiga casa. Em um canto, na data de um mês antes, via-se claramente Brenda de costas, despejando um pó de um pequeno envelope em um copo de leite. Ao seu lado, ele mesmo mexia o líquido com uma colherinha rindo. Depois, as imagens mostravam como colocavam o copo na mesinha de cabeceira de Valéria, comentando a dose, brincando que assim tudo acabaria mais rápido e falando das viagens pela Europa que fariam com o dinheiro do seguro. Julian sentiu que as pernas não lhe respondiam. Tentou negar com a cabeça, mas a mandíbula travou. Cada risada sua, amplificada pelos alto-falantes, se cravava agora em seus próprios ouvidos. Brenda caiu ao chão de joelhos, pálida, com as mãos na boca para sufocar um grito. Quando a Zulfídia me terminou, a tela ficou preta e o silêncio se tornou mais denso do que nunca. Julian engoliu em seco tentando improvisar uma desculpa, dizer que aquilo era uma montagem, uma manipulação digital. Antes que pudesse articular palavra, todas as luzes do salão se acenderam na máxima potência. Julian piscou, ofuscado. Quando seus olhos se acostumaram, descobriu que o salão não estava vazio,